Livro Desafiando os Limites da Fé. Autor, Irmão André. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 10. De foice e martelo a formão e martelo. A partir do momento em que recebi aquela carta de aceitação da Igreja Ortodoxa Russa, os eventos pareceram acelerar-se rapidamente, na Rússia, na Europa Oriental e no Portas Abertas. Alguns meses depois apenas, janeiro de 1989, lá estava eu num avião rumo a Moscou. A viagem seria diferente de todas as que eu já fiz à União Soviética. Por exemplo, era a minha primeira viagem ao país em mais de 20 anos. Para proteger os muitos contatos que eu tinha lá, não havia voltado depois da publicação de O Contrabandista de Deus. E agora não apenas voltava, mas como convidado. O grupo de direitos humanos de Burgt, como o chamávamos, promovia um encontro de reavaliação em Moscou. Isso, por si mesmo, demonstrava o quanto as coisas haviam mudado. Mas houvera outros sinais animadores. Por meio dos nossos vários canais de informação, ficamos sabendo que quase todos os prisioneiros mencionados na primeira conferência já estavam livres. Sua libertação não fora anunciada. As leis não haviam sido mudadas. Os dissidentes simplesmente foram soltos. Os poucos prisioneiros remanescentes eram casos mais complicados e sua soltura era iminente. Mais tarde nos chegou notícia de que o grupo de Burgt fora em larga medida responsável pela libertação deles. Embora, é claro, eu soubesse que isso jamais teria acontecido sem a oração de milhares de crentes de todo o mundo. Quando meu avião pousou no aeroporto internacional de Sheremetyevo, em Moscou, ainda trazia comigo um resto de saudável ceticismo em relação à situação do país. Afinal de contas, a União Soviética ainda era, sem dúvida, uma união e persistia um regime comunista e a pesadíssima burocracia, pelo menos por enquanto. Mas os avanços que eu testemunhara, a aceitação oficial de 1 milhão de novos testamentos e agora o encontro autorizado com líderes do governo me deixavam realmente empolgado. Até desculpei os funcionários do aeroporto quando eles, com 1000 escusas, me informaram que minha bagagem, que incluía 2 grandes caixas de Bíblias, fora extraviada. Mas não tive de suportar olhares suspeitos nem interrogatórios. Bastou-me mostrar o passaporte. Como fazia parte da Conferência de Direitos Humanos, fui recebido por 3 homens, um guia, um intérprete e um motorista, que nos dias seguintes literalmente nos estenderam um tapete vermelho. Levaram-me ao Party Hotel, um belo estabelecimento de primeira classe no centro de Moscou, onde me encontrei com alguns dos outros participantes. Era uma sensação nova ser um convidado respeitado num país comunista. Na verdade, uma sensação incômoda, pois estava mais acostumado a ser tratado como criminoso. No primeiro intervalo entre as reuniões, saí para um passeio na Praça Vermelha. De certo modo, pareceu-me exatamente igual às lembranças que trazia dela, salvo as imponentes cúpulas bulbosas da Catedral de São Basílio. A praça era triste e suja, e, no entanto, parecia ao mesmo tempo completamente diferente. Notei uma drástica redução no número de soldados e armas. O clima era menos carregado, mais alegre. As pessoas vendiam coisas na calçada. Músicos de rua tocavam nas esquinas. Viam-se mais sorrisos nos rostos. A guinada rumo à economia de livre mercado, especialmente rumo à liberdade, acontecia diante de meus olhos. Senti-me como que vivendo um sonho. Lá estava eu, circulando livremente no centro espiritual do mundo comunista, um centro que já não podia sustentar-se. Pensei em todas as orações que se fizeram, todas as Bíblias que nossas equipes haviam levado,
todos os crentes do país que haviam sofrido na esperança de que a opressão do sistema um dia chegasse ao fim. E embora o fim ainda não houvesse chegado e os anos vindouros ainda reservassem muita convulsão e instabilidade, eu sabia que esse dia viria logo. Sou provavelmente o missionário mais feliz do mundo, pensei, pois vejo meus sonhos se tornarem reais. Dentro de alguns meses eu estaria pessoalmente entregando à Igreja Ortodoxa Russa os primeiros exemplares do 1.000.000 de Novos Testamentos. Uma cerimônia oficial, sancionada pelo governo. Espantava-me perceber que não mais precisaria contrabandear Bíblias para lá. Por falar em Bíblias, 2 dias já se haviam passado e eu ainda não recebera minha bagagem. Já por 2 vezes havia mandado alguém do hotel ao aeroporto para verificar se a bagagem fora encontrada. Até que, afinal, no 3º dia ele voltou com minha mala, mas sem as Bíblias. Aparentemente, ninguém do aeroporto sabia onde estavam as 2 caixas de Bíblias, informou-me o homem. Algo está errado aqui, disse comigo. Meu saudável ceticismo lembrou-me que o sistema ainda não havia mudado totalmente. Só sabia que no momento em que despachasse a bagagem para o voo de volta até Amsterdã, eles súbita e inexplicavelmente encontrariam minhas Bíblias. Na conferência sobre direitos humanos, tudo correu bem. Debatemos as muitas mudanças que ocorreram desde a nossa última reunião e ficamos sabendo que os soviéticos estavam redigindo novas leis sobre liberdade religiosa. Seria útil nossa contribuição ao progresso. Fiz um breve discurso sobre o fato de a Igreja Russa ter aceitado minha oferta do 1.000.000 de Novos Testamentos. E ainda, durante a conferência, dei a Fyodor Bulatsky uma bela Bíblia russa. Ele era um dos homens mais influentes da União Soviética na época, um dos principais conselheiros de Gorbachev. Foi incrível testemunhar como a palavra de Deus pôde alcançar os níveis mais elevados da liderança russa. Ele aceitou agradecido, mas confesso que não estava preparado para a sua maravilhosa resposta. André, disse ele, esta já é a 3ª Bíblia que recebo este ano. A primeira minha esposa confiscou. Nunca mais a verei, porque ela lê dia e noite. Depois outra pessoa me deu uma Bíblia, mas meu filho a tomou de mim. Essa também nunca mais verei. Agora, André, tenho meu próprio exemplar. Esta eu vou guardar. Quando chegou a hora de voltar para a Holanda, deliberadamente fiz o despacho das bagagens com bastante antecedência, pois queria recuperar aquelas Bíblias. Estava determinada a não levá-las de volta comigo. Acompanhado de intérprete, guia e motorista, fui ao departamento de achados e perdidos, um depósito enorme, e perguntei sobre minhas caixas. Pois não, senhor, disse o funcionário, suas caixas estão bem aqui em cima da mesa. Exatamente como eu pensava. O que elas contêm? Perguntou ele. Bíblias para a igreja, respondi com certa impaciência. Já previa ter de suportar mais uma rodada de burocracia antes de partir. Eles me mandaram falar com seu supervisor, que me mandou preencher uma pilha de longos formulários descrevendo todo o conteúdo, qual fora meu itinerário e assim por diante. E ninguém garantia que eu teria as caixas de volta. Depois de implorar junto aos funcionários da seção de achados e perdidos, sem chegar a lugar nenhum, em total desespero fiz algo que normalmente não faço jamais. Recorri ao nome de uma figura importante. Bom, uma coisa eu posso dizer com certeza. Meu amigo Alexander Sukharov, o ministro da Justiça, não vai gostar nada disso. Menos de 1 minuto depois, eu saía da seção de achados e perdidos com as minhas caixas de Bíblias. Não tive de assinar papel nenhum, nem falar com nenhuma outra pessoa. Posso garantir, todo o sistema soviético se baseia em quem você conhecia. Entreguei as caixas de Bíblia ao motorista e disse, por favor, leve essas caixas até a Igreja Batista, neste endereço. Depois embarquei no avião e voltei a Amsterdã.
A primeira remessa de 100.000 Novos Testamentos chegou a Moscou na primeira semana de dezembro de 1988. Ainda há tempo de encerrar o ano do milênio da Igreja Ortodoxa Russa. A cerimônia na qual oficialmente ofereci como presente a primeira Bíblia aconteceu em 13 de janeiro de 1989, no parcialmente reconstruído Mosteiro Danilov. A bela e antiga construção, que funciona como sede da Igreja Russa, fora confiscada pelos comunistas durante o governo de Stalin e devolvida havia pouco tempo. Vários sacerdotes e metropolitas, além do pessoal do mosteiro, foram convidados para a cerimônia. Para mim, aquela noite era uma ocasião tão importante e fiquei tão nervoso que, quando chegou a minha hora de falar, dirigi-me ao grupo como caros e instintos convidados. Mas rapidamente me corrigi e passei a falar-lhes do que trazia no coração. Disse que os exemplares do Novo Testamento eram um presente dos cristãos do Ocidente para assinalar o milênio da Igreja Ortodoxa Russa. Também falei dos presentes que a Igreja Russa tinha a oferecer ao Ocidente, seu amor, sua fé e sua persistência. É meu sincero desejo firmar um elo dinâmico com a Igreja Russa, disse eu. Isso é somente um modesto presente que podemos dar a vocês. Queremos fazer mais, mas acima de tudo queremos a comunhão dos santos, pois essa preciosa palavra de Deus foi escrita para cada pessoa do mundo, para nos ensinar o caminho de Deus. Depois que falei, vários líderes da igreja se prontificaram a responder. O arcebispo Iov disse: em nome do povo da nossa igreja, gostaria de agradecer-lhe este presente que recebemos. Além do seu amor pela nossa igreja e pelos seus membros, gostaria de lhe assegurar que este Novo Testamento irá de fato chegar aos crentes e terá um lugar de honra nos seus lares e nas suas vidas. Depois outro sacerdote, o padre Vitaly Borovoi, agradeceu em nome dos monges do mosteiro e do pessoal do Departamento de Relações Exteriores da igreja. Vocês se denominam portas abertas. Isso é justamente o necessário, tanto para nós aqui, quanto para vocês no Ocidente. Assim as portas estão gradualmente se abrindo ao nosso país e nos de vocês, mas não facilmente, pois ficaram fechadas por muito tempo. Os homens se dividiram e não se dispunham a reconhecer uns aos outros, enquanto combatiam uns contra os outros. Agora a porta já se abriu a ponto de nos permitir olhar uns para os outros e cooperar uns com os outros. Então o padre Borovoi passou a narrar uma parte surpreendente da história da Igreja Russa, algo que eu jamais ouvira falar. O milênio da nossa Igreja é o motivo do presente, mas trata-se de um motivo bastante simbólico. Isso por causa do irmão que nos ofereceu o presente, André. Ele se virou e apontou um grande quadro na parede atrás de si. O cristianismo no nosso país continuou. Foi introduzido pelo apóstolo André. Vocês podem vê-lo ali naquele quadro. Segundo a tradição, ele foi o primeiro a vir à Rússia para pregar o Evangelho do Nosso Senhor. Nossa igreja considerava-se igreja do apóstolo André. Ele levou o cristianismo ao mundo greco-romano. E você, com seus livros e atividades, é uma continuação desse apostolado. Os atos do apóstolo André perduram até hoje, e essa é uma continuação que recebemos de braços abertos no nosso país. Porém, não só você e nossos irmãos ocidentais devem imprimir esses novos testamentos e distribuí-los aqui. Acho que essa tarefa é nossa, a tarefa mais importante da nossa igreja, dar continuidade a imprimir Bíblias nós mesmos. Já o fizemos 6 vezes, mas isso ainda não foi suficiente diante dos 50 milhões de Bíblias que nosso povo necessita. Esse é o nosso claro dever e nossa clara tarefa, pois sem a Bíblia, nossa igreja, que é tão rica em espiritualidade, não seria uma igreja. Que belo discurso! Gostei especialmente dos seus comentários finais, pois ressaltam o que vejo como minha vocação e o propósito do Portas Abertas.
Nossa função não é fazer pelos outros o que eles podem fazer por si mesmos, mas apoiar e fortalecer a igreja para que ela possa desenvolver seu próprio trabalho de disseminação da fé. Quero abrir a porta pela primeira vez e então deixar que os outros passem por ela. Depois de todas as formalidades, comecei a distribuir os Novos Testamentos aos sacerdotes e ao pessoal do mosteiro. A reação foi incrível. Um dos sacerdotes pediu 1000 exemplares. Eu respondi que não havia problema, mas que teríamos de despachá-los separadamente. Encontraríamos uma forma de atender todos os pedidos. Um dos monges disse: André, você não deveria fazer isso só aqui, mas também nas igrejas, para que as pessoas comuns também recebam suas Bíblias. 2 dias depois, enquanto eu participava de mais uma reunião do grupo de direitos humanos, 2 dos meus colegas do Portas Abertas fizeram justamente isso. Visitaram a igreja de Elias, em Moscou, onde distribuíram 2000 exemplares do Novo Testamento. Os membros da congregação se aglomeraram diante da igreja na esperança de receberem um exemplar, e muitos dos que receberam não conseguiram conter lágrimas de alegria. Toda a minha estada entre os líderes da Igreja Ortodoxa Russa foi uma oportunidade maravilhosa de fazer amizade com irmãos cristãos com que antes praticamente não mantínhamos contato nenhum. Até aquele momento, a maioria dos nossos contatos eram batistas e outros evangélicos. Os batistas jamais se ressentiram disso e fizeram questão de que eles obtivessem também sua parcela de Bíblias. Fiz várias viagens à Rússia ao longo dos 12 meses seguintes, e a cada vez parecia que eu vivia uma nova experiência, ou ouvia um novo relato que indicava que transformações reais aconteciam no mundo comunista. Na minha segunda visita, tomei o cuidado de garantir que minha bagagem não se extraviasse novamente, e para isso adotei uma postura mais agressiva na introdução das Bíblias. No balcão da alfândega, coloquei as 2 caixas diante da funcionária e disse: são Bíblias. Pode abrir que eu lhe mostro. Tanto surpresa, a funcionária se recusou a abrir as caixas. Talvez pensasse que eu fosse começar a pregar ali mesmo, não sei bem. Mas permitiu que eu levasse imediatamente, sem nem sequer uma assinatura. Muito melhor assim. Além de encontrar-me com os líderes da Igreja Ortodoxa Russa, visitei diversas igrejas evangélicas, às quais havíamos fornecido Bíblias ao longo dos anos. Algumas pareciam não ter mudado nada. A congregação de pé lotando o santuário, as mulheres de lenço na cabeça, o hino grave e lento, entoado em tom menor. Crentes de tanto tempo, fiéis havia muitos anos, eles pretendiam perseverar na fé. Mas também encontrei cristãos que começaram a dar passos novos e ousados para evangelizar aquele país em transformação. A Igreja Batista de Moscou havia alugado um enorme teatro e usava megafones para convidar abertamente as pessoas das ruas aos cultos. Como eu queria ver como eram os cultos, entrei e sentei-me, acompanhado de 2 amigos. O grande auditório estava lotado e, obviamente, não só com cristãos. A maioria dos evangélicos e batistas russos se vestia e se portava de modo bem conservador e jamais fumava nem bebia. Assim, só pela fumaça de cigarro e pelo estilo de roupas, pude perceber que os crentes haviam conseguido atrair muitos não cristãos. Nada pude compreender os sermões dos vários oradores, mas pela forma como apontavam para suas Bíblias e pela alma com que falavam e oravam, não havia dúvida de que pregavam o Evangelho. Ao final, fez-se um convite e muitas pessoas ergueram as mãos ou foram à frente para aceitar a Cristo. A excelente resposta me comoveu profundamente. Depois do culto, abrimos caminho em meio à multidão até chegar ao púlpito. Os líderes e oradores, reconhecendo-nos, saudaram-nos efusivamente. Sua primeira pergunta foi: André, por que vocês não distribuíram Bíblias? Eles não tinham escrituras para oferecer ao povo. Puxa, eu não sabia que podíamos fazer isso, respondi.
A União Soviética ainda vivia um processo de transição, e de um mês para o outro nem sempre era evidente quais atividades seriam toleradas e quais não. Mas o fato de os cristãos poderem fazer encontros de evangelização, ou de fato, fazer qualquer coisa cristã, fora do prédio da igreja, indicava uma guinada significativa no clima político. Nós a estávamos vendo com os próprios olhos, e isso me deixou bastante feliz. A mudança parecia se propagar além das fronteiras soviéticas. Vivi uma experiência engraçada num dos meus voos de volta de Moscou, quando tivemos de fazer uma escala em Varsóvia. Eu estava sentado no corredor e os 2 assentos à minha frente estavam vazios. Gradualmente o avião se encheu de passageiros, até todos os assentos ficarem ocupados, exceto os 2 ao meu lado. Finalmente, depois que todos estavam sentados, 2 homens trajando ternos pretos e colarinhos clericais vieram pelo corredor. Pararam ao meu lado, verificaram os cartões de embarque e confirmaram os 2 assentos eram seus. Levantei-me para deixá-los passar e disse: Oi, meu nome é irmão André. O primeiro homem sorriu e retrucou, sentando-se: Meu nome é irmão André. Então, para meu completo assombro, o segundo homem disse: Meu nome também é irmão André. Os 2 eram missionários poloneses a caminho do Brasil. E um deles participara do Oásis, um movimento carismático da Polônia que o Portas Abertas havia apoiado durante anos. Então lá estávamos nós, 3 irmãos Andrés lado a lado. Fiquei animado não só pela cômica coincidência, mas pelo fato de os 2 homens serem missionários cristãos enviados pela igreja de um país ainda comunista. O mundo realmente estava mudando. Mais tarde, outra história incrível chegou até nossos ouvidos. Falava de uma próspera congregação batista de Kobre, cidade situada no que hoje é a República da Bielorrússia, perto da fronteira polonesa. Os crentes haviam recebido permissão para construir sua primeira igreja, mas a escassez de materiais impossibilitava o início das obras. Finalmente, as autoridades lhes concederam permissão para executar aquilo que alguns anos antes teria sido impensável. Puderam demolir os prédios abandonados de um quartel e de um silo de mísseis do exército soviético, a fim de recuperar os tijolos, os blocos de concreto e o aço para a construção da igreja. Enquanto os voluntários da igreja demoliam as construções, desenterraram um óbus vazio da Segunda Guerra Mundial, fechado dentro de uma parede de tijolos. Enrolada dentro do óbus estava uma carta, em russo, escrita em 1948. Dizia simplesmente: esses tijolos vieram de igrejas ortodoxas polonesas e russas. Caso este complexo de mísseis seja algum dia demolido, pedimos que os tijolos sejam usados para construir igrejas. Estava assinada por várias pessoas, presumivelmente operários cristãos. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, Stalin destruiu muitas igrejas usando os materiais para erguer o aparato militar soviético. Agora Deus permitia que os tijolos fossem restituídos à sua função legítima, à construção do seu reino. O missionário polonês-canadense George Banjenski, que nos relatou a história, fez eco a Isaías 2,4 ao dizer: a relha de arado foi primeiro transformada em espada, depois novamente em relha de arado. Com a trágica exceção do massacre da Praça da Paz Celestial na China, em junho de 1989, as brisas da democracia e da liberdade de expressão encontravam pouca resistência onde quer que soprassem, especialmente na Rússia e no leste europeu. Um dos países satélites soviéticos declararam independência e elegeram seus próprios líderes. Na República Tcheca, fez-se presidente um dramaturgo, Václav Havel. Na Romênia, o brutal ditador Nicolae Ceausescu foi deposto, e nas ruas de Bucareste via-se o povo arrancando da bandeira nacional a foice e o martelo. Talvez o acontecimento mais impressionante e simbólico de todos tenha sido a derrubada do Muro de Berlim.
que dividia a cidade e aparentemente todo mundo, em alas comunista e não comunista. Embora eu não tenha participado desse marco extraordinário, meu colega Jean presenciou a cerimônia de abertura do muro, em dezembro. Centenas de milhares de pessoas se reuniram na porta de Brandemburgo, o ponto mais famigerado do mundo. Ali houve reencontros emocionantes entre aqueles que haviam escapado para Berlim Ocidental em anos anteriores e seus parentes que não puderam sair. Alguns não viam os parentes havia 15 ou 20 anos. Em meio à multidão, alguns cristãos evangelizavam usando uma enorme faixa com as palavras dos Salmos 24:7. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Passagem bem apropriada para a porta de Brandemburgo. Transmitia também uma mensagem incisiva, como se dissesse: paz não é a ausência do comunismo, mas a presença do Rei da Glória, Jesus Cristo. Depois da abertura oficial do muro, os cristãos levaram a faixa para Berlim Oriental e continuaram ali o trabalho de evangelização. A primeira vez que esse tipo de atividade acontecia depois de muitos anos. Jean foi um dos milhares que subiram no muro com um martelo, ajudando a derrubá-lo. Ele coletou pedaços do muro para distribuir aos amigos que oraram tanto e com tanta intensidade pela sua queda. E quando falou mais tarde sobre sua experiência, disse: a foice e o martelo deram lugar ao formão e ao martelo. Gostei da frase. Não posso dizer que me interessasse um pedaço do muro, nem tive vontade nenhuma de presenciar o acontecimento. Estive lá quando se ergueu o muro e foi um dos primeiros a atravessá-lo. É claro que me sentia felicíssimo pela sua queda, mas queria avançar, não olhar para trás. No primeiro domingo depois da queda do muro, Jean me contou que estava especialmente ansioso por ir à igreja em Berlim Oriental. Certamente seria um momento de grande regozijo, louvor e gratidão a Deus pela liberdade restaurada, a liberdade de adorar, de ensinar a Bíblia e de evangelizar sem medo de punição. Mas quando chegou à igreja, ficou chocado ao encontrá-la praticamente vazia. Por quê? Porque a maioria dos fiéis fora ao lado ocidental fazer compras. Agora eles vão ao supermercado em vez de vir até nosso superdeus que nos libertou. Lamentou o pastor com um suspiro. Por mais triste que eu tenha ficado ao ouvir o relato de Jean, não culpo nem condeno esses cristãos. Se eu tivesse vivido nas sombras de Berlim Oriental todos aqueles anos, quem sabe fizesse o mesmo. Mas essa atitude serviu para lembrar-me que o capitalismo não é uma boa alternativa ao comunismo se o Rei da Glória não for convidado. Mais ou menos a cada 6 semanas durante aquele período de turbulência e comemoração, nossos caminhões levaram os Novos Testamentos para pontos de distribuição na Rússia, geralmente em remessas de 100.000 por vez. A carga final chegou no início de 1990. Na primeira semana de março, voltei a Moscou para entregar o último exemplar do Novo Testamento ao patriarca Alexei, o novo líder da Igreja Ortodoxa Russa. Estava acompanhado do meu colega Klaas, além de uma equipe de TV que registrava o momento. Voltamos ao mosteiro Danilov para um jantar lauto e formal, uma recepção com o patriarca Alexei e uma cerimônia de encerramento em sua capela privativa. Era um homem pelo menos da minha idade, de longa barba grisalha. Trajava vestes negras, barrete branco e um grande medalhão numa corrente em torno do pescoço. Ambos fizemos discursos curtos e então entreguei ao patriarca o 1000º exemplar do Novo Testamento. Também lhe fiz de presente um exemplar de O Contrabandista de Deus. Este é o último do primeiro milhão, disse-lhe eu. Espero que jamais tenhamos de contrabandear Bíblias para a Rússia de novo. Ele memeou a cabeça positivamente, aceitando com cortesia os livros. Depois falou: André, podemos orar juntos?
Entramos na sua capela privativa e ficamos de pé diante de uma parede de belos ícones conhecida como iconostase, que havia séculos faz parte do estilo ortodoxo russo de adoração. Vamos orar juntos a oração do Senhor, disse ele, você em holandês e eu em russo. Enquanto orávamos nós dois em voz alta e dizíamos, Pai Nosso, nas nossas respectivas línguas, subitamente me ocorreu que nós cristãos somos todos uma só família. Apesar da língua, da cultura e da aparência daquele homem, seu coração é tão sequioso do amor de Deus quanto o meu. Tivemos a oportunidade de visitar várias igrejas durante a estada. Uma delas foi a igreja ortodoxa Kuncelo, nos subúrbios de Moscou. Durante muitos anos ficou fechada e era usada como armazém pelos comunistas. Mas um ano antes fora devolvida à igreja ortodoxa. A restauração levaria pelo menos 5 anos, disseram-nos, e a igreja teria de arcar com todos os custos. Ao final da liturgia, durante a qual as pessoas acendiam velas, cantavam e se ajoelhavam no piso em ruínas, o sacerdote nos apresentou e distribuiu alguns exemplares do Novo Testamento aos membros da igreja. Novamente as pessoas se aglomeraram para receber o exemplar, expressando depois grande gratidão à nossa equipe. Também visitei uma igreja batista que passava por um processo semelhante de restauração. Estava em absoluta bagunça e havia muito trabalho a fazer. Os cultos eram oficiados no piso de cima enquanto se reconstruía o santuário do térreo. A boa notícia, é claro, era que aquela congregação recuperara a posse do edifício da sua igreja, mas a má notícia era que o elevado custo e o longo tempo seria necessário para os reparos obstruíam as outras atividades da igreja. Certa noite, participávamos de um culto lotado na Igreja Batista de Moscou. E depois conversei com Nikolai Kolesnikov, um dos líderes. Com grande entusiasmo, ele me falou das dezenas de pedidos de Bíblias que recebera, de escolas e até de academias militares. A igreja também regularmente repassava Bíblias a igrejas não registradas de toda a Rússia. Para mim, um dos pontos altos foi encontrar-me com um dos meus heróis, Joseph Bondarenko, pela primeira vez no seu próprio país, conhecido como Billy Graham da União Soviética. Esse corajoso irmão de Riga, na Letônia, dedicou toda a sua vida à evangelização da Rússia. Depois de suportar 3 períodos de encarceramento de 3 anos cada, fora afinal libertado nos anos 80 e viu-se livre para continuar sua obra. Durante anos acompanhei sua atividade e lá estava eu com ele na sua própria terra. E que homem amável e cortês, cheio de entusiasmo e amor pelo Senhor. Juntos fomos até a Praça Vermelha para gravar entrevistas para a nossa equipe de TV. Lá Joseph começou a pregar a todos em russo, distribuindo exemplares do Novo Testamento, bem de frente ao mausoléu de Lenin. Joseph explicou a boa nova a certa mulher que quase nada sabia sobre a Bíblia, e depois pediu que ela lesse João 3,16 em voz alta. As pessoas ouviam avidamente e clamavam por mais Bíblias. Foi uma cena comovente. Quando acabamos de filmar e conversar com as pessoas, demos a Joseph uma caixa de 78 Bíblias para ele levar à Sibéria, onde cumpriria 3 semanas de reuniões de evangelização. Depois voltamos para a Holanda. Meu envolvimento com o grupo de direitos humanos, De Burgh, continuou também durante esse período. Em março de 1991, o grupo se reuniu no Palácio da Paz Internacional em Haia para tratar da independência dos países bálticos. Joseph Bondarenko e sua família me visitaram na Holanda por volta dessa época e perguntei-lhe o que pensava da independência da sua terra natal, a Letônia. Sabe o que disse meu irmão? André, não quero que meu país se torne independente, pois senão vou perder meu campo missionário. Ou seja, se a Letônia se tornasse um país independente,
Ele provavelmente teria muito mais dificuldade para viajar à Rússia e fazer ali seu trabalho de evangelização. Suas palavras me deixaram pasmo, mas lembraram uma importante verdade para os cristãos. O nacionalismo pode ser algo excelente, mas se nosso desejo de independência política for maior do que nosso desejo de evangelizar o mundo, jamais poderemos vencer as forças do mal. O caminho da perseguição é às vezes o único que conduz à vitória, como foi o caso de Joseph. Aproveitando sua estada conosco, Joseph foi pregar na minha igreja e toda a sua família cantou para nós. Jamais tínhamos visto aquela igreja tão apinhada. O sermão que ele pregou foi muito simples, e no entanto cada palavra carregava grande autoridade. Enquanto ouvia Joseph, um homem sentado ao meu lado inclinou-se e disse: André, de onde vem a autoridade desse homem? Sem sequer pensar, respondi: ele pagou o preço dela. Então, antes que eu pudesse me segurar, o completei: eu e você somos pagos para isso. Talvez não devesse ter dito isso, mas é a verdade. Depois do sermão, tive a oportunidade de sentar e conversar com o irmão Joseph. Queria lhe falar sobre nossa campanha de 7 anos de oração pela Rússia, que terminara recentemente. Tanta coisa acontecera naqueles 7 anos, durante os quais oramos dia e noite. Não só a Rússia, mas todo mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Joseph, disse eu, sabe que oramos durante 7 anos por vocês, não? André, peço que vocês não parem, respondeu ele, delicado. Nós também temos orado, nos últimos 70 anos. Vi-me reduzido à minha insignificância. Claro que eles também oraram. Oraram por nós. Eu havia esquecido o princípio mesmo sobre o qual muitas vezes pregara. Precisamos da igreja sofredora tanto quanto ela precisa de nós. Temos tanto a aprender com eles, talvez até mais, quanto eles conosco. Nem mesmo a atrevida Albânia pôde resistir às mudanças que varriam o mundo comunista. No final dos anos 80, nossas equipes de oração que haviam caminhado pelas cidades e vilas começaram a ver atendidas às suas orações. O cruel tirano Enver Hoxha, que dissera um dia que na Albânia a crença em Deus precisava ser arrancada pela raiz, morrera em 1985, abrindo uma fenda no rígido invólucro do país. Em 1990, finalmente seu sucessor, o presidente Hazmi Aliyev, começou a afrouxar algumas das restrições internas aos cidadãos. Depois disso, não havia mais volta. Logo ruía todo o sistema comunista, e muitos milhares fugiram do país. Sem recursos naturais e com mais de metade da população desempregada, a situação degenerou num estado de quase anarquia. O crime e a corrupção graçaram. Os ladrões quebravam as janelas dos carros e roubavam objetos de valor com os passageiros ainda dentro dos veículos. Se vinha a polícia, ela ou pedia propina ou roubava algo mais do carro. Naquela época, um grupo conhecido como Missão Mundo Antigo, em cooperação com vários outros grupos missionários, incluindo Portas Abertas, requereu permissão para deflagrar a primeira campanha de evangelização na moderna Albânia. Com um país tão carente de revivência espiritual e o corrente movimento europeu em defesa da livre expressão, não ficamos surpresos ao receber resposta positiva. O que de fato nos surpreendeu, porém, foi o entusiasmo dessa resposta. Não só eles nos permitiram deflagrar a campanha, mas nos ofereceram gratuitamente o estado da capital, Tirana. Em 1º de junho de 1991, o ministro da Cultura, Prek Zogash, abriu oficialmente o primeiro encontro, dizendo: há grande necessidade disso na Albânia. O país necessita de espiritualidade. Tive o privilégio de ser o primeiro de vários pregadores a falar à multidão, que somou um total de 8.000 pessoas ao longo de um período de 5 dias. Sequiosos de verdade espiritual, após décadas de trevas, o povo ouvia atento apesar do tempo tempestuoso.
A televisão estatal da Albânia transmitiu o primeiro culto para todo o país e o antigo jornal do Partido Comunista, Zērin Populić, cobriu o evento. A expectativa e o interesse eram tão grandes que um radialista, depois de ouvir de um evangelizador que fizera perguntas curtas por causa das limitações de tempo, disse: "Não, espero já há 10 décadas por este momento e não vou me apressar." Que semana incrível aquela! No último dia, fizemos uma reunião especial para 157 novos convertidos e batizamos 43 pessoas num lago próximo. Durante a campanha, distribuímos 10.000 exemplares do Evangelho de João, 7.000 novos testamentos e grande quantidade de outros livros. Mais tarde, ajudamos a Missão Cristã Europeia a preparar uma tradução de toda a Bíblia para a língua albanesa moderna. Claramente, o país entrava numa nova era. No ano seguinte, no Nacional Café da Manhã de Oração dos Estados Unidos, em Washington, tive boas conversas com alguns dos principais líderes políticos albaneses que participavam pela primeira vez do acontecimento. O embaixador albanês das Nações Unidas veio ter comigo depois e disse: "Irmão André, precisamos fazer esse tipo de coisa também na Albânia." Todos estavam entusiasmados. O café da manhã de oração na Albânia acabou não vingando, mas no mesmo ano recebi várias cartas do presidente e do primeiro-ministro. Pediam que eu levasse a Bíblia à Albânia o mais rápido possível, para que Jesus pudesse falar no idioma albanês. As cartas traziam algumas expressões curiosas. Uma delas: "Traga, por favor, a Bíblia para que possamos fazer uma festa bíblica." Eles não sabiam que nome dar à cerimônia de oferta da Bíblia. Na verdade, gostei da expressão, festa bíblica. Escreveram também: "Tragam, por favor, queijo, bolachas, salgados e Coca-Cola para a festa bíblica." Fiquei bastante animado e tratei de apressar a conclusão da tradução da Bíblia. Ficou pronta, afinal, no início de 1993 e os primeiros exemplares saíram da gráfica em maio. Como naquela época já havia começado a guerra na Bósnia, tivemos de mandar nosso caminhão, carregado de Bíblias, além de muito queijo, bolachas salgadas e Coca-Cola, pela Itália, cruzando o mar Adriático por balsa até a Albânia. No dia seguinte voamos até Tirana com uma pequena carga de Bíblias, para o caso de haver atraso na chegada do caminhão. O evento aconteceu no moderno Centro Cultural Internacional, o edifício que Oxha construíra como monumento a si mesmo. Originalmente havia uma colossal estátua de Oxha esculpida num bloco de mármore de 42 toneladas, mas notei que fora tirada. "O que aconteceu com a estátua?" perguntei ao primeiro-ministro. "Sobrou alguma coisa dela?" "Não", respondeu. "Nós a destruímos completamente. Virou pó, para que ninguém pudesse mais reclamar nenhum pedaço dela." Um contraste interessante com a destruição do Muro de Berlim, pensei, onde os pedaços não só foram preservados, mas vendidos por um bom preço. Foi ali naquele edifício que entreguei à Albânia sua primeira Bíblia moderna completa. Mais de 200 pessoas participaram da cerimônia, incluindo parlamentares, os 3 secretários de Estado para a religião, representando os fiéis ortodoxos, católicos e muçulmanos, e ainda representantes de mais de 40 igrejas que haviam surgido em anos recentes. Houve também a apresentação de um coral infantil. Depois do meu leve discurso, vários líderes do governo quiseram fazer comentários. Zēkiri Paluch nos agradeceu em nome do primeiro-ministro. "Nossos filhos não precisam mais crer em Even Oxha", disse ele, "mas hoje podem conhecer o nome de Jesus. Isso irá enriquecer-lhes a alma e a mente." Ili Vejoy, que acabara de deixar o cargo de ministro da Educação, acrescentou: "Durante muitos anos carecemos deste livro. A Bíblia contém uma mensagem de paz, amor e vida melhor. Depois de um período de ditadura,
O povo precisa de uma revivência espiritual, moral e econômica. A Bíblia pode contribuir para isso. O período de ditadura arruinou o povo, mas a Bíblia pode recuperá-lo. Finalmente o parlamentar, Pieter Pepa, nos fez lembrar todos os albaneses que foram mortos por defender as Escrituras. Nos últimos 50 anos, o diabo reinou no nosso país. Agora que temos a Bíblia, esperamos que o diabo seja expulso. Quando todos terminaram de falar, fizemos uma grande festa bíblica. Era só uma questão de tempo até que a onda de liberdade na Rússia e no leste europeu começasse a afetar nosso ministério no Portas Abertas. Como as Bíblias podiam ser entregues e até impressas legalmente em todos os antigos países comunistas, não mais precisávamos dos hábeis serviços de muitos dos nossos que planejavam e executavam as operações de contrabando na Europa. Fomos obrigados a dispensar quase metade do nosso pessoal na Holanda. 30 no total. Ótimos profissionais que desenvolviam um belo trabalho. Portanto, nós do escritório vivemos sentimentos conflitantes. Era um período de tristeza, pois tínhamos de nos despedir de grandes amigos, com quem trabalhávamos durante anos, e, no entanto, também um tempo de alegria, pois havíamos alcançado um dos nossos grandes objetivos, pelo qual todos nos esforçávamos. Nossa renda também caiu consideravelmente, talvez porque muitos colaboradores erroneamente pensaram que a queda do comunismo soviético significava que nosso trabalho como missão estava concluído. Longe disso, havia ainda muito trabalho a fazer nesses países, a maioria dos quais vivia numa estabilidade política, econômica e espiritual. É importante lembrar que não há salto direto do totalitarismo à democracia. Os problemas não estão absolutamente resolvidos. Posso prever que esses países demorarão tanto tempo para restaurar o modo de vida democrático quanto o levaram para derrubá-lo. Como cristãos que querem ver a igreja crescer nesses países, precisamos ser pacientes, mas também alertas. Afinal de contas, se nos foi permitido entrar, a mesma permissão receberam muçulmanos, budistas e hindus. De nossa parte, em 1991, depois de concluído o projeto 1 milhão de Bíblias, lançamos na Rússia o projeto Samuel, pelo qual pretendíamos distribuir 1 milhão de Bíblias para crianças. Como várias outras missões forneciam Bíblias normais, nossa meta era atingir os pequeninos, que durante gerações ficaram proibidos de ouvir as histórias da Bíblia. Agora estávamos atuando primordialmente nas repúblicas da Ásia Central, onde a atividade missionária é mínima. Como sempre, quero fazer o que ninguém mais faz. Depois, quando as portas se abrirem e outros puderem atuar livremente, seguiremos adiante. O comunismo, a propósito, certamente ainda não está morto. É só perguntar a qualquer cidadão da China ou de Cuba, ou de alguns países africanos com forte presença marxista. A igreja continua sofrendo em todos esses países e ainda temos lá muitos colaboradores distribuindo Bíblias e apoiando os crentes. Mas agora que a cortina de ferro caiu, podemos dedicar mais recursos e atenção a uma batalha espiritual, muito maior do que qualquer outra coisa que já vivemos sob o comunismo. Falo da batalha entre mundo cristão e muçulmano. 9º passo. Use seu púlpito para proclamar a mensagem de Deus. Jamais esquecerei o dia de março de 1990, em que na Praça Vermelha de Moscou, e Joseph Bondarenko pregaram o evangelho abertamente em russo. Ele estava fazendo a mesma coisa que já lhe rendera 9 anos de cadeia, mas dessa vez ninguém o impedia. Nem esquecerei o momento em que olhei o povo no estádio de Tirana, na Albânia, e falei na primeira campanha de evangelização que ocorria no país depois de muitas décadas, com pleno aval do governo. Nos 2 casos me dei conta de que é exatamente por isso que nos esforçamos no Portas Abertas e é também por isso que todos nós devemos nos esforçar na nossa vida cristã, proclamar a mensagem de Deus aberta e destemidamente. É claro que não é só sair por aí fazendo isso.
Só chegamos a esse ponto depois de passar pelos primeiros 8 passos e conquistar o direito de falar. Mesmo depois da queda do comunismo na União Soviética e no leste europeu, ainda não temos a liberdade de proclamar abertamente Jesus Cristo em quase metade do mundo. Boa parte do trabalho no Portas Abertas é ainda clandestino, mas sempre temos por meta abrir novas fronteiras para que possamos proclamá-lo. Em qualquer país ou ambiente fechado, pretendemos alterar as circunstâncias para que possam abertamente proclamar a soberania de Jesus. Ou seja, a liberdade religiosa é um direito humano fundamental e devemos pressionar cada governo do mundo a permitir que seus cidadãos exerçam esse direito. Ao longo dos anos, várias organizações defensoras dos direitos humanos vêm trabalhando para que faça pressão internacional sobre os países que restringem a livre expressão religiosa, com muitos resultados positivos. Nesse livro já expus o papel significativo do Grupo dos Direitos Humanos de Burgti na restauração da liberdade religiosa nos países da antiga União Soviética. Como cristãos, preocupamos-nos não somente com o direito de proclamar, mas também com a proclamação em si. Procuramos proclamar a soberania de Jesus onde quer que líderes ou sistemas humanos sejam adorados. Em outras palavras, em todos os lugares. Inevitavelmente, isso leva ao confronto que mencionei no 5º passo, pois a mensagem do Evangelho sempre conflita com os sistemas em vigor, sejam políticos, econômicos ou até religiosos. Nos países fechados, esse confronto vem quase sempre acompanhado de perseguição. Quando proclamamos a soberania de Cristo, as forças do mal que nos cercam entram imediatamente em ação e a batalha espiritual se intensifica. Porém, não precisamos ter medo. Por quê? Porque já conhecemos o resultado da batalha. Ela já foi decidida há 2000 anos, quando Jesus morreu na cruz e ressurgiu dos mortos. Ele já derrotou o mal e a morte. E pelas Escrituras sabemos que um dia todo joelho irá se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 10, 11. Assim, a mensagem que proclamamos é de vitória por meio de Cristo. Nós vencemos. Como sabemos o que há de acontecer, a paz e a confiança que irradiamos atraem muitas pessoas ao ouvir nossa proclamação. Mas isso significa que precisamos caminhar sempre próximos de Deus, permanecendo fundados na sua palavra. Lembra-se da história de José do Antigo Testamento? Sua proclamação começou quando ele disse a Faraó que era Deus quem lhe dava a interpretação dos sonhos. Então, depois que Faraó lhe contou seus 2 sonhos, disse José: Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Gênesis 41, 25. Adoro essas palavras. Lembro-me as palavras de Deus pouco antes de lançar a condenação sobre Sodoma e Gomorra. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Deus não esconde de nós o que fará este mundo. Está tudo escrito na Bíblia. E a nossa tarefa é proclamá-lo a cada pessoa e cada nação. Apesar da intensa guerra espiritual, ou quem sabe por causa dela, creio que Deus nos dará a oportunidade de proclamar a boa nova de Cristo a pessoas que jamais pensávamos que se interessariam. Muitas delas vivem em países onde o sistema político ruiu ou está prestes a ruir. Alcançaram um ponto de profundo descontentamento interior. Podem ser mais receptivas à nossa proclamação do que jamais o foram. O Islã é também uma religião de proclamação. 5 vezes por dia, milhões de minaretes em todo o mundo, o estridente chamado à oração ressoa sobre cidades e vilas. Isso totaliza bilhões de proclamações ao longo da história de 1.300 anos do Islã. Durante a guerra Irã-Iraque, em meados dos anos 80, visitei o Irã para encorajar os cristãos do país. No aeroporto de Teherã, antes de voltar para casa, queria comprar algumas coisas que pudessem lembrar-me o Irã.
Vi uma fita cassete numa banca de revista com o título Alcorão, e como não possuía um exemplar em áudio, pensei em comprá-la. Esta é a fita do Alcorão? Falei imediatamente, me dando conta de que não deveria ter perguntado. Vou tocá-la para você, disse o homem, que sem aguardar a resposta colocou a fita no aparelho e apertou a tecla play. Súbito todo o aeroporto se encheu da cantinela do Alcorão. Chega, chega, disse eu, desesperado. Detestava ser responsável pela proclamação do Alcorão para todo o aeroporto de Teherã. Mas que depressa comprei a fita só para tirá-la dali. Chegando em casa, coloquei-a na estante e jamais a toquei novamente. O cristianismo também depende bastante da proclamação. Pense em Moisés, que impavidamente pôs-se diante de Faraó e proclamou: deixa ir o meu povo. Já no final da sua vida, quando queria resumir todo o ensinamento que recebera de Deus e repassar ao povo, expressou em forma de cântico, que é mais fácil de lembrar do que prosa. Escrevei para vós outros este cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde-o em sua boca. Disse Deus a Moisés: e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Deuteronômio 31, 19 e 21. Mais tarde, Moisés recitou o cântico inteiro diante de todos os israelitas. Assim, na próxima vez em que ouvirmos a cantinela da mesquita, ou quem sabe alguém recitando um mantra, lembre-se de que, como cristãos, temos nossas próprias proclamações piedosas e podemos usá-las para orar contra as más. Sempre faço questão de ensinar os ex-muçulmanos a dizer: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, para si mesmo sempre que ouvirem o clamor das mesquitas. Essa é uma forma de proclamação, ainda que não seja dita em voz alta diante de um grupo de pessoas. Mesmo assim, eles estão proclamando Cristo a si próprios e às forças invisíveis. Até a leitura da Bíblia em voz alta é uma forma de proclamação. Apocalipse 1:3. Mas não devemos nos satisfazer com isso. Precisamos levar a mensagem que vimos proclamando para fora dos nossos quartos e salas, para as escolas, locais de trabalho e vizinhanças. Precisamos nos lembrar de que este mundo ainda é de Deus e podemos reclamá-lo para Ele. Podemos considerar cada lugar que pisamos como território reclamado para o reino de Jesus Cristo. Muitos países e povos do mundo ainda não têm a liberdade de proclamar o Evangelho. Eles desesperadamente necessitam de pessoas como nós que os ajudem a proclamar a vontade de Deus, a revelação de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus, os princípios de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e a paz de Deus. Um dia todos proclamarão seu nome, e diz a Bíblia que será breve. Portanto, tomem coragem e proclamem alegremente a vitória que ele já alcançou. Obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Se você não é inscrito em nosso canal ainda, se inscreva, deixe seu like, o seu comentário. Muito obrigado por sua presença aqui. Fiquem com Deus.